Efetivamente é luz verdadeira, é a palavra de Deus. Eu estava até, quando estava vendo este texto, eu me lembrei do Benjamin, meu filho, que quando ele fica bravo, aí a mãe dá uma explicação para ele, aí ele fala, tá bom. Então, após a explicação, ele fala, tá bom, porque entendeu. E nós não somos diferentes, nós precisamos entender. E a razão de eu estar pedindo a sua atenção é porque eu creio que esta palavra, que eu digo novamente, não é minha, é de Deus, vai trazer esclarecimento e vai fazer com que você diga, tá bom, mas tá bom para Deus, não para mim, dizer para Deus que está bom. Então, depois deste preâmbulo, nós vamos começar com os versos. E eu vou começar em 1 Coríntios, no capítulo 10, primeiro com o verso 9. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 9, diz assim a palavra: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, certamente por algumas situações de insatisfação, ele, vamos dizer assim, traz a meditação, os acontecimentos quando o povo de Deus saiu do Egito para a Terra Prometida. E lá nós tivemos diversos acontecimentos. Este aqui é um que ele está mencionando, foi no momento em que eles estavam ali rodeando o Monte Hor, e o povo ficou muito insatisfeito, estava muito cansado, e murmuraram contra Deus e contra Moisés. E, assim, nós poderíamos falar muitas outras coisas, mas vamos falar desta murmuração, desta insatisfação. Nós estamos trazendo esta palavra porque a gente tem ouvido muitas situações de queixas, queixando-se. E a questão é, o que é que o nosso coração tem transmitido para Deus? Porque as nossas queixas de insatisfação claramente dizem a Deus de que Ele ou não é suficiente para nos satisfazer, ou não é poderoso o suficiente para isso, ou mente, como foram situações que apareceram aqui quando esse povo estava vindo de lá. Então, quando esse povo estava vindo, essa insatisfação foi por diversas coisas. Então, nesta aqui, eles falaram até mal do próprio alimento que Deus lhes dá. Amados, quando a gente medita nessas palavras, a gente vê como nós somos maus. Quer ver? Números 21, versículo 5. Eu vou ler para você ver como Deus tem paciência. Olha só, diz assim: e o povo, eu vou ler o 4 também. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil.
Olha só, Deus tirou eles com mão forte do Egito, viram coisas tremendas que Deus operou, a nação mais poderosa do mundo da época, ficou em frangalhos por causa de um povo que era escravo ali. Deus os traz e eles reclamam desta forma. Uma insatisfação tremenda. A questão é, isto ofendeu a Deus terrivelmente e Deus mandou as serpentes. E morreu gente, viu, amados? Morreu gente. E como isso, outras coisas, como Datã, Abirão, Corá, se levantaram com 250 homens contra Arão e Moisés, né, reclamando que todos eram santos e que eles queriam sacerdócio também. E é justamente pegando 2 versos aqui deste mesmo capítulo de 1 Coríntios 10, que é a razão de nós agora irmos mais fundo. No 1 Coríntios 10, 6 diz: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E o versículo do 11 diz no final: como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Ou seja, as insatisfações que haviam era por falta de entendimento do que Deus estava operando. Então, aproveitando este momento para a gente, vamos dizer assim, se raciocinar. Nós dizemos que Deus é bom. Nós dizemos que Deus é justo. Mas nós estamos insatisfeitos muitas vezes com Ele. Então, se Ele é justo e bom, como é que eu posso estar insatisfeito com alguém que Ele não muda? Ele continua sendo justo e bom. Então, só pode ser uma coisa: eu não entendo o plano dele. Quem é justo e bom só pode fazer o bem. Não tem como ele fazer outra coisa a não ser o bem. Então, nós vamos aqui pensar algumas coisas que ele nos mostra nestes acontecimentos em que o povo murmurou, que, por exemplo, em Números 16, 13, estes líderes, eu quero dizer para vocês que não sabem quem é Corá, Datã e Abirão. Corá era da tribo de Levi e Datã e Abirão era da tribo de Ruben. Então não são pessoas que faziam parte do Egito que vieram junto, né? Mas sim próprio povo de Deus, das tribos. Eles que se levantaram. Então, em 16, 13, veja só o que ele diz. Números 16, versículo 13. Reclamando a respeito de Moisés. Porventura pouco nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. Estava se referindo ao Egito, onde eles eram escravos. E ele estava dizendo que o Egito era onde manava leite e mel. Para nos matares neste deserto,
senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Eram líderes, amados. Deus pegou eles, esses três, os seus filhos, as suas mulheres, 250 pessoas que os seguiam, e abriu a terra e eles foram engolidos. Porque se levantaram contra, na verdade, o que Deus estava fazendo. Então eu volto novamente. Qual é a nossa insatisfação? Queria explicar o seguinte: nós somos trabalhados por Deus para sermos purificados. Deus trabalha na nossa vida o tempo inteiro, desde a nossa conversão, para tirar de nós tudo aquilo que é sujeira. Ele não para de trabalhar. E era o que ele estava fazendo aqui com esse povo, trazendo para que eles estivessem satisfeitos com o que Deus estava fazendo. E essa é a razão desta palavra. A nossa insatisfação diz: Deus, tu não és justo. E esta insatisfação não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque seja qual for a situação que nós estivermos, pode ter certeza, o Deus justo, perfeito e bom está trabalhando para me fazer melhor, para me fazer entender as coisas que ele só pode revelar a quem vai dar valor. Então, eles provocaram a ira, o Deus que os estava protegendo, conduzindo e trabalhando na vida deles. Hoje é a mesma coisa, irmãos. A gente ouve queixas e mais queixas. E estas queixas, na verdade, elas vão para Deus. Deus, eu não estou satisfeito com a vida que o Senhor me deu. Eu preferia estar lá no Egito. Não, lá era bom. Eu lá era escravo, mas eu era bom. Quantos abandonam o Evangelho para ir novamente para o mundo? Por quê? Porque supostamente eles estavam insatisfeitos com a demora para entrar na terra prometida. Oh, Deus falhou. Ele tirou do Egito, mas não nos colocou direto na terra prometida. E aí o que acontece, irmãos? E isto é para nós líderes. O Senhor, ele tinha mandado 12 espias. Josué mandou. Lógico, o Senhor mandou. E esses espias, 10, como vocês sabem, a história toda, voltaram com más notícias. O povo ouviu os 10 e não ouviu os 2 que traziam boas notícias. E aí entraram todos em choro, em lamentação, novamente demonstrando uma insatisfação, uma frustração com Deus. Essa frustração era com Deus. E por quê? Porque eles não tinham fé. Então, olha só, um líder cego, ele leva todos para o buraco. Esses 10 líderes sem fé, sem a visão de Deus, levaram todo o povo a permanecer no deserto por um bom tempo. Amados, os sofrimentos, eles são necessários. Eles são necessários. Se eu correr as Escrituras, posso dizer alguns aqui, assim, alguém se queixa dos seus pecados, Lamentações 3:39. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam e temem a Deus.
Então o sofrimento faz parte. Se nós não sofrermos, nós não vamos chegar no entendimento ou nos continuaremos sendo inúteis para fazer a obra que o Senhor quer. Então é necessário que estes sofrimentos, que são chamados de fogo de Deus, para a purificação. Eu vou falar, Tiago, tende por grande alegria o passardes por várias provações. Então, se não é isto que estamos dizendo, então todos esses versos e outros aqui estariam, sem sentido. Então, nós precisamos da purificação de Deus. E a questão toda maior é que, nesta palavra, o Senhor nos ensina a confiar nele. É necessário que efetivamente nós confiemos no Senhor, na sua justiça, no seu amor e na obra que Ele está fazendo na nossa vida. Seja qual for a situação, não importa qual seja a situação. Veio um sofrimento forte, Deus não deixou de ser bom. Aconteceu alguma coisa horrível na nossa vida, Deus não deixou de ser bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas conjuntamente são necessárias. Ou seja, Deus está trabalhando na nossa vida para fazer com que tenhamos entendimento. Então, Deus é bom ou não é bom? Se Ele é bom, eu só posso esperar coisas boas dele. Se alguma coisa na minha vida está me torcendo, pode ter certeza, vem dele. Vem dele. Porque eu preciso me ajustar com, eu não vou dizer não com a sua palavra, eu vou dizer nos ajustar como filhos dele. Porque a gente é cheio de maldade, cheios de quero, cheios de disto e daquilo. E isso não é a natureza de Deus. Então, como filhos de Deus, é necessário que nós sejamos exprimidos. Eu vou contar para vocês. Eu tive um sócio e uma sócia quando eu tinha empresa. Meus irmãos, eu fui lixado, polido, por muito e muito tempo por causa das minhas imperfeições. Mas não foi pouco tempo, eu fui realmente amassado, espremido, humilhado, porque precisava. Eu posso dizer para você também que eu nasci numa família e éramos em 7, eu era o primogênito e minha mãe faleceu. Antes dela falecer, eu com 10 para 11 anos saí do norte de Portugal e vim quase para o sul, e é onde fica Lisboa. Fui trabalhar, sofri ali que eu não quero contar as histórias. E todo o meu esforço para ganhar dinheiro para poder comprar os remédios para minha mãe foi em vão. Ela morreu. E dali eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, bota sofrimento. Sofri todo tipo de humilhações mesmo, como sendo português. Na época existia muita chacota. E eu lutava para ser o melhor do que
do que os outros, porque era a única forma de eu me defender. E essas gozações, essas humilhações, provocaram em mim muita ira. E, assim, eu estava sozinho, indefeso, no meu modo de entender. Deus estava trabalhando. E aí, quando eu recebi Jesus, meus queridos, foi choro. E foi um lavar que assim, eu jamais vou esquecer, das águas mornas descendo por fora e por dentro na minha vida. Ali Deus me encheu de amor. A ira, o ódio que eu tinha se transformou em amor. O que aconteceu em seguida? Eu peguei a Bíblia e estudei a Bíblia com todas as minhas forças. Eu adormecia com a Bíblia na mão, porque eu queria entender. Não confiava em ninguém, mas eu queria entender a palavra e queria entender Deus para ter certeza de onde eu deveria me firmar. E desde então, com falhas, com pecados, mas eu me grudei em Deus e eu confio em Deus e confiei em Deus. Então estou dizendo isto por quê? Porque aquilo que pareceu mal naquela época, aquilo que poderia ser interpretado como algo que era uma injustiça de Deus, levar a mãe de 7 crianças e terem que ser espalhados pelo mundo, que isso, minha mãe tinha profetizado isso ao redor de uma lareira. Era uma injustiça da parte de Deus fazer isso e tal, e eu ter passado por tudo isso. Não foi, irmãos. Não foi. Deus estava me preparando para alguma coisa bem maior. Então, eu não entendia. Mas o que acontece agora? Eu entendo essa parte. Então, se eu já entendo essa parte, independente do que venha a acontecer, eu confio em Deus. Dependo de Deus. Se eu amo. Amados, quando a palavra do Senhor diz que Ele nos ama, e o amor com que Ele nos ama é tão grande, mas tão grande, que não é possível expressar a sua grandeza, como é que eu posso acreditar nesse amor e estar insatisfeito com o que Deus está fazendo com a minha vida? É muita cegueira, posso falar assim, para não falar mais nada ofensivo, é cegueira. Então o Senhor, Ele é bom, nunca deixará de ser bom. Mas eu, como sendo imperfeito, eu preciso ser trabalhado. Quem nos separará do amor de Deus? Ele quer apresentar a si mesmo uma igreja pura, santa, sem rugas, perfeita. E para isso ele precisa trabalhar, ele trabalha muito. Trabalha muito, amados. Para que o dia que nós partirmos desta terra, ele apresente essa igreja nas condições em que ele entende, podemos dizer, como uma noiva que lhe agrada. E falando em agradar, no capítulo, em 1 Coríntios 10, 5, diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então, queridos, estas coisas, estas insatisfações, estes acontecimentos, o Senhor está dizendo: olha,
Tudo isto serve de ensino para vocês. Não façam a mesma coisa. Não façam a mesma coisa. Isto é ensino para vocês. E olha só. Deus reage às nossas más obras, às nossas más palavras, às boas também. Mas ele reage àquilo que nós transmitimos para ele. Este povo fez, você pegando números, principalmente capítulo 16, você vai ver que esse povo aprontou para valer. Mas Deus reagiu segundo as suas obras, segundo os seus as suas más interpretações de quem era Deus. Deus reagiu. Então, é possível nós sermos felizes em que situação? Quando a gente confiar em Deus. Estou aí, irmãos. Olha, eu tenho plena confiança de que Deus está conduzindo a minha vida. Olha, estou sendo exprimido, mas tenho certeza, Ele está trabalhando na minha vida. O que ele está me respondendo, ou seja, eu fiz o que não devia, ou eu preciso ser transformado. E o meu comportamento, por causa que eu sou imperfeito, ele produz em Deus uma resposta. E Deus trabalha na minha vida conforme aquilo que eu transmiti para ele, de falta de entendimento, as más obras, os pecados, a cegueira, e vai por aí afora, a ponto de, que nem estes aqui quiseram voltar para o Egito, outros muitas vezes se cansam de servir a Deus. Então, ele reage ao nosso coração, ele reage às nossas palavras. Quando nós falamos palavras, é pegar em Tiago, diz isso, sobre as nossas palavras, que amaldiçoam a nossa própria vida. Por causa do quê? De não ter a clareza de quem é Deus. Queridos, em Deus estamos seguros. Estamos seguros. Essa palavra que ele diz, olha, Romanos 8, 38, 39, vamos lá. Romanos 8, 38 e 39, diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, quem ama, por acaso quer mal? Um pai castiga um filho quando o filho está errado. Mas aquele castigo vai produzir, se for um castigo merecido, vai produzir algo bom na vida. E pode ter certeza, o que Deus faz na nossa vida vai produzir fruto bom. Tenha total segurança disso. Então, volto a dizer, daquilo que no passado, por tempos de sofrimento, de andar de casa de tio para tia, de morar sozinho, de ir para cá e de ir para lá, de um dia não ter nem dinheiro para comprar um pãozinho para poder matar a fome, pareceram injustos, mas não foram, não. Hoje, eu entendo que o que o Senhor estava fazendo foi muito bom, porque a minha confiança não foi mais em homens, mas no Senhor e na sua palavra. Então, guardar no seu coração. Eles estavam passando, é mentira que eles estavam passando algumas situações ruins? Não, era verdade. Era necessário que eles passassem lá.
Mas o que eles precisavam é estar satisfeitos com o que Deus estava operando. E isto vai mudar a sua vida. Aquilo que eu falei do menino, do Benjamin, tá bom, né? É isto aqui. O meu interior, o homem interior, que compreende o que está sendo feito, ele está satisfeito, fica tranquilo. Tá bom. Então o que Deus faz é bom. Eu preciso confiar em Deus. Totalmente, cegamente. Olha, ele trabalhou a vida inteira, principalmente eu, que tenho mais idade que todos vocês. Ele trabalhou a vida inteira em mim. Me mostrou os orgulhos, os erros, vaidades, situações das mais diversas. Um dia com muito dinheiro, outro dia sem nada, né? Hoje, eu digo para minha esposa, a vida que nós temos é maravilhosa. É a melhor das vidas. Glória a Deus. Não tenho sobrando, não tenho faltando. Quando a coisa chega aqui, Deus manda o socorro. E até a apóstola Mara participa disso. Meu Deus. Mas ainda, 1 Coríntios, eu quero que você ouça isto, para que entenda que o que eu estou dizendo é de Deus. No capítulo 10, no verso 13, 1 Coríntios, diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Tudo isto, amados, é trabalho de Deus. Nós damos trabalho. Agora, o que eu gostaria de ter transmitido com esta mensagem? Eu vou estar bem quando eu descansar, confiar totalmente no que Deus está fazendo, independente do que eu estou vivendo. O que Ele faz é sempre bom. Esta condição, ela não tenta a Deus, pelo contrário, ela alegra a Deus. Mas todos quantos estão insatisfeitos, tentam a Cristo. E isso não é bom, porque a nossa força, a alegria de Deus é a nossa força. Então não vamos provocá-lo, mas vamos descansar nele, depender, confiar tudo. Mas tá, confiar. Se você confiar, é bom para você, é bom para mim. É isto que vai nos trazer paz. Confiar no bom pastor. Amém? Por hoje é só. No mês que vem tem mais. Se Deus quiser. Deus vos abençoe. Sirva esta palavra de reflexão, de contentamento, para confiar em Deus, independente do que você esteja passando. Deus te abençoe em nome de Jesus.